Hoje nós vamos dar início a um assunto muito importante em matemática, função. Isso faz parte do nosso dia a dia. Estabelecemos sempre relações entre duas ou mais grandezas. Então vamos lá, repetindo o assunto de litros de gasolina, de combustível com o valor pago. Essa é uma das questões clássicas de função. O preço que vamos pagar pelo combustível do carro está em função da quantidade de litros que vamos colocar no tanque. Então, é sempre isso. Vamos denominar de P o preço que pagamos pelo combustível colocado. Colocado no tanque. L, a quantidade de litros, quantidade de combustível colocada no tanque. E C, o preço do litro do combustível. Então, podemos estabelecer uma relação entre preço e quantidade, que será C vezes L. P será igual ao preço do litro do combustível multiplicado pela quantidade de combustível que nós vamos usar no tanque de gasolina, de combustível. Então, vamos reparar. Vamos estabelecer uma tabela onde seria L, que seria uma quantidade em litros de litros, e o preço, o P seria o preço total em reais. Então, se eu tenho 5 litros e eu gasto R$31, se eu colocar 10 litros, vou gastar R$62. Se eu colocar 15 litros, vou gastar 15 litros, R$93, 20 litros, R$124. Como descobrir, então, o C da nossa fórmula? Qual o preço do litro de combustível? Fazendo a operação R$31 dividido por 5, que dá R$6,20. Então, o valor do litro do combustível é R$6,20. Foi assim que surge. E aí, com esses valores, nós podemos indicar
por X os valores relativos à quantidade de litros e por Y os valores relativos ao preço total a pagar. Preço total a pagar. Então, fica estabelecido: Y está em função de X. E indicamos isso por Y é igual a F de X. Vamos observar que se X pode assumir qualquer valor no conjunto dos reais, o Y será o X será então denominado variável independente. X, então, é a nossa variável independente. E como o Y vai depender de quantos, porque se o X é a nossa variável independente e o X é a nossa quantidade de litros, o Y, que é o preço que eu devo pagar pelo tanque de gasolina, de combustível, nós vamos ter o Y será a nossa variável dependente, depende da quantidade de litros colocada no tanque. Então, o nosso X é a nossa variável independente e o nosso Y é a nossa variável dependente. Depende do quê? Depende do X. Ou seja, o valor a ser pago depende da quantidade de litros colocada no tanque de combustível, certo, gente? Então, vimos que a nossa relação entre essas duas variáveis pode estar estabelecida na forma dessa tabela, mas há outras maneiras da gente fazer o estudo de função. Vamos ver o estudo da função por diagrama. Por diagramas. Então, fazemos uma célula aqui que representará o nosso conjunto A, a outra célula que representará o nosso conjunto B. E aqui nós colocaremos 5, 10, 15 e 20. Esses valores da nossa tabela anterior. Do lado de cá, colocaremos 31, 62, 93 e 124. E aí faremos as flechas, tá? Onde nós vamos ligar os valores da nossa tabelinha. E aí podemos dizer que todos os elementos de A, todos os elementos do conjunto A estão associados
A elementos do conjunto B. Essa é uma das condições para a gente estabelecer uma função. Fora isso, a segunda condição é cada elemento de A está associado a um único importante, esse único elemento de B. Então, dizemos que a relação P igual a 6,20 vezes L é uma função de A em B. Função de A em B. Vamos a uns exemplos aqui. Consideremos exemplo. Exemplo 1. Consideremos o conjunto A dos valores -2, 0 e 4. O conjunto B dos valores dos elementos 0, 1, 2 e 3. E uma relação de A em B dada por esta sentença matemática. Y é igual a x sobre 2. Vamos verificar se através dos diagramas essa relação é uma função ou não. Então vamos lá. Coloquemos o conjunto A dos elementos -2, 0 e 4. O conjunto B dos elementos 0, 1, 2 e 3. E aí vamos estabelecer a relação. -2, qual seria a relação? X sobre 2. Y tem que ser x sobre 2. Menos o primeiro x que nós temos disponível é o valor -2. -2 sobre 2 dá -1. Então, esse -2 não tem ninguém para ter o seu reflexo ali no conjunto B. Quando for o x for 0, 0 sobre 2 dá 0. Então, eu posso relacionar o 0 com o 0. Quando o x for 4, vai ficar 4 sobre 2, que dá 2. Como a relação para que a gente tenha uma função, eu preciso de estabelecer essas duas regrinhas. Todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Isso acontece? Não. O -2 não tem nenhuma associação. Então, já furou a primeira regra. Vamos para a segunda regra. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B? O 0 sim, o 4 sim, mas o -2 ficou fora. Então, o -2 furou as duas características de uma relação se transformar em função. Então, essa relação de A para B
com a sentença matemática y é igual a x sobre 2, não é função. É só uma relação, não é função. Furou o menos 2, não tem nenhum elemento do conjunto B que esteja associado a ele. E eu preciso, para ser uma função, eu preciso que todos os elementos de A estejam associados a elementos de B. E cada elemento de A tenha uma única associação, um único elemento de B associado a ele. Então, esse primeiro exemplo não é função. Vamos ver o segundo exemplo. O exemplo 2, então, o conjunto A dos elementos menos 2, menos 1, 1 e 2, e o conjunto B dos elementos 1, 2, 3 e 4. E a relação de A em B é uma relação que obedece a essa sentença matemática. O y é igual a x ao quadrado. Vamos fazer o nosso conjunto A, vamos fazer o nosso conjunto B. Aqui estão menos 2, menos 1, 1 e 2. Estão aqui os elementos do conjunto A. No conjunto B são 1, 2, 3 e 4. Bom, e aí através dessa sentença matemática, o x ao quadrado está ligado ao y. Então, menos 2 ao quadrado estaria ligado a quem? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado dá 4. Então, vamos ver se essa relação nesse exemplo 2, essa relação de A para B é uma função ou não. Para ser função, o que eu preciso obedecer? Que todos os elementos de A estejam associados a elementos de B através da sentença matemática. Vimos que sim. O menos 2 está associado ao 4, o menos 1 está associado ao 1, o 1 está associado ao 1 e o 2 está associado ao 4. Então, todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Segunda regrinha que tem que ser obedecida. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Sim, o menos 2 está ligado somente ao 4, o menos 1 está ligado somente ao 1, o 1 está ligado somente ao 1 e o 2 está ligado somente ao 4. Então, esta relação de A para B não é apenas uma relação, é uma função de A em B. Bom, então agora, para terminar esse primeiro momento de função, esse nosso primeiro contato com função, vamos definir matematicamente a função. Então, olha só, se A e B são conjuntos não vazios, dizemos que uma relação
de A em B é uma função de A em B, f de A em B, assim, ó, o f ficou feio. Se e somente se a todo conjunto, todo elemento X pertence a estiver associado um e somente um elemento Y que pertença a B. Então, para essa relação, para qualquer relação ser definida como função, todo elemento que pertença a A deve estar associado a um e somente um elemento do conjunto B. Então, com isso, vamos escrever as observações e terminar o nosso assunto nessa nossa aula de hoje. Primeiro, a sentença f de função de A em B pode ser indicada por f, dois pontinhos, A, o conjunto A maiúsculo, indo para B. E a segunda observação, na linguagem matemática, Y e f de x são a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então, nós vamos trabalhar muitas vezes com y igual a x ao quadrado, como nós vimos aqueles exemplos. Y é igual a x sobre 2, outro exemplo. E podemos também f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x sobre 2. O mesmo significado, y e f de x agora são a mesma coisa para nós. Bom, vou passar as atividades para casa para serem entregues até quinta-feira, tá, gente? Pode, porque na sexta eu passarei a correção, ok? E darei mais um conteúdo. Farei a correção dos exercícios e darei continuidade a esse assunto de funções, tá bom? Até lá, até sexta, se Deus quiser.